Desligou. Ah, desligou. Decolado pode. O resto não. Eu saí da minha aula da faculdade e era como chama? Suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com a administração pública. Ele não precisa ser grande não, tá? Que é só números, é bem tranquilinho. Não precisa nem deixar muito espaço. Pequenininho, né? Pequenininho, pode deixar uma linhazinha que já é suficiente. Só dados pequenos. Não tem grandes escritas não. Bora lá. Copiada a tabela? Ou vai esperar pra gente fazer junto? Se vocês quiserem esperar, a gente faz junto e não tem nem pra copiar. Eu já copiei ela completa. É mais fácil, né? Pode ser? Então vamos lá. O que é o artigo 9 mesmo? É o principal. Enriquecimento. O 10, prejuízo. O 10A, prejuízo, que aí a gente vai atentar contra a ordem financeira, econômica e tributária. O 11, princípios. Férias princípios. Perfeito. Toda vez que a gente incorrer no 9, 10, 10A, 11, vão ter 3 efeitos necessários aí, ok? E esses efeitos vocês vão encontrar se vocês lerem em conjunto a lei e a Constituição, que é a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário e a proibição de contratar. São diferentes. Se cair qualquer coisa dessas aqui na prova e vocês tiverem tempo ou lembrarem de fazer a tabela, não dá para errar a questão. O problema é que ele vai te falar que incorreu no artigo 9, colocar o valor da suspensão dos direitos políticos do 10, o ressarcimento do erário do 11 e a proibição de contratar do 10A, por exemplo. Misturar tudo. E aí vira um bolo só na questão e você não consegue mais diferenciar o que é o que. Então é bem legal se você conseguir fazer a tabela. Incorreu no artigo 9, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Suspensão dos direitos políticos é uma coisa muito grave, ainda mais para quem é agente público. Quem está com os direitos políticos suspensos não faz concurso público. Quem está com os direitos políticos suspensos não pode votar e não pode ser votado. Então é muito grave. Se for no 10, que é prejuízo, é de 5 a 8 anos. E aí o 10A, que é uma cópia, de 5 a 8 anos. E se for contra os princípios da administração pública, de 5 a 3 anos. Ok? São os anos de suspensão dos direitos políticos possíveis em cada um dos artigos. Ressarcimento ao erário. O 9 é o enriquecimento ilícito. Então, na hora de ressarcir o erário, eu vou ressarcir 3 vezes o valor enriquecido. Se eu peguei 100, eu devolvo 300.
Se eu me enriqueci de 300, eu devolvo 900. Beleza? Sempre 3 vezes, até 3 vezes, o valor que eu me enriqueci ilicitamente. Hã? É bastante. Se for no artigo 10, causei prejuízo, até 2 vezes o valor do prejuízo. O artigo 10A é uma cópia. Artigo 11, eu feri um princípio. Se eu só feri um princípio, eu nem causei prejuízo à administração e nem embolsei nada. Então, como é que eu vou devolver alguma coisa? Como que você cobraria? Multa. Multa? É uma boa. 100 vezes o valor da remuneração do servidor. Ah, vixe. 100 vezes. A gente vai basear sempre que atentar contra o princípio no valor da remuneração do servidor, tá? Até 100 vezes o que ele recebe. Então, se é a suspensão dos direitos políticos é em anos, se é ressarcimento ao erário, é devolver dinheiro ao cofre público, eu tenho que ter um patamar de devolução. 3 vezes no caso daquele que eu falei que é sempre mais grave, que é o enriquecimento ilícito, 2 vezes no prejuízo ao erário e até 100 vezes o valor da remuneração, se for atentar contra os princípios. Porque aí eu não tenho um patamar aí de devolução, porque eu nem causei prejuízo, nem embolsei nada, então o único padrão que eu tenho é a remuneração do servidor. Professora, mas é até 100 vezes? Até. Ah, Até, tudo é até. De 5 até 8, de 8 até 10, até 3 vezes o valor enriquecido. Proibição de contratar com a administração pública. Se eu me enriqueci ilicitamente, eu posso ter uma condenação de até 10 anos, sem contratar com a administração pública. Se eu estou lá no artigo 10, até 5 anos sem contratar com a administração pública. Se eu estou no artigo 11, até 3 anos sem contratar com a administração pública. E aí os casos de dolo e culpa. Por fim. E é muito comum as questões cobrarem de vocês, por exemplo, da seguinte maneira. Constitui ato de improbidade administrativa, atentar contra os princípios da administração pública, cuja suspensão dos direitos políticos é de 5 a 3 anos, por exemplo. Tá bom. É ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, cujo ressarcimento ao erário se dará 3 vezes do valor enriquecido ilicitamente. Tá ótimo. Ele vai pegar os dados da tabela e jogar numa questão para você. eu errei uma dessa ontem. Ontem, você estava fazendo o quê? Concurso? É. Sempre tem. Se você for colocar improbidade administrativa, o que mais vai ter perguntando sobre a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário e a proibição de contratar. Ele quer saber quantos anos. Então é 10, 5 e 3. Do mais grave ao mais brando. Isso sempre cai quando a matéria é improbidade administrativa, não tem jeito.
10A é só dólar? Só dólar. Enquanto que o 10 com dólar e culpa. Essa é a diferença deles. Porque quanto ao resto é tudo igual. Anota a observação aí embaixo, tá? É vedada a transação ou acordo da ação de improbidade. Não dá para eu fazer um acordo diferente do que está na lei. Não dá para fazer uma transação, ok? Eu vou incorrer nessas penas necessariamente. Não tem acordo. Incorre em ato de improbidade administrativa, as penas, as sanções, são essas já descritas em lei. Não tem acordo, não tem transação, não tem nada que eu possa fazer. Vou ter que incorrer nessas penas necessariamente, nessas sanções. Tranquilo? Fácil? E aí, só para a gente finalizar, eu preciso falar sobre prescrição, tá? A gente vai pular tudo que é penal da lei, porque o penal não cai para vocês. Os crimes, realmente, da improbidade administrativa, não estão no edital de vocês. Mas prescrição é matéria de improbidade administrativa que não se relaciona com o penal. E aí, pessoal, o que mais cai de longe, sempre que cai prescrição e improbidade administrativa, é o seguinte, falando que um prefeito tem um mandado de 4 anos, né? Beleza. Que ele foi reeleito por mais 4 anos, quando começa a contar o prazo prescricional por um ato que ele cometeu aí durante a primeira gestão dele. O prazo prescricional é de 5 anos, tá? Se ele cometeu lá no começo, no primeiro ano, foi reeleito, tá prescrito? Prescreve em 5 anos. Ato de improbidade administrativa prescreve em 5 anos, conforme a lei. Tá prescrito? Não. Não. Por quê? É porque são 4 mandatos. Ele foi reeleito. E durante o mandato, por exemplo, ele não vai ser processado. Só hora que acaba. Fica. O prazo só começa a correr depois que o parlamentar perde o mandato. Aí sim. Beleza? O prazo só começa a fluir, só começa a correr depois que o parlamentar ele perde o mandato. Saiu, começa a fluir o prazo. Se ele não sair, só quando ele sair. Aí que começa a contar isso. Aí que começa a fluir o prazo. Até lá, bom para a administração, tem mais tempo para punir. Se ele sair no primeiro mandato de 4 anos, no ano seguinte já começa que ele não tem mais a fluir o prazo. Se ele tem mandato de 8 anos, como os senadores, por mais 8, por mais 8, por mais 8, vai ficando lá. Quando ele sair, não estará prescrito. Tabela não é tão difícil assim, né? Mas é decoreba. Uma decoreba nua e crua. Fechou? E aí, para quem tiver uma caneta vermelha, coloca um OBS.
Eu falei que o prazo prescricional é de 5 anos, né? Ótimo. Só que, quando a gente está falando em responsabilidade civil do Estado, lembra da matéria de responsabilidade? Disse o STF esse ano de 2019, e é um assunto muito novo e isso não está na lei, que para fins de responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa é imprescritível. Não prescreve para fins de responsabilidade civil do Estado. Atos de improbidade administrativa são imprescritíveis para fins de responsabilidade civil do Estado. Não prescreve. Em relação a essa tabela, prescreve em 5 anos, beleza? Para fins de responsabilidade civil do Estado, não prescreve. Responsabilidade civil do Estado é do tipo objetiva, teoria do risco administrativo, lembram, né? Para fins de responsabilidade civil do Estado, não prescreve. Prescreve para fins de suspensão de direitos políticos, ressarcimento, proibição de contratar, aí beleza, aí prescreve. O que não vai prescrever é responsabilidade civil do Estado. Isso não está na lei, nem na Constituição, nem em lugar nenhum que vocês forem abrir. Está numa decisão do STF. Responsabilidade civil do Estado. Não prescreve quando o ato for de improbidade administrativa, seja do 9, 10, 10A ou 11. Não vai prescrever. Ato de improbidade administrativa não prescreve quando se tratar de responsabilidade civil do Estado. Imprescritível para fins de responsabilidade civil. As demais, que é o que está aí no quadro, prescreve. Professor, exemplo, então é quando um governador faz algo como se fosse o mesmo esfera do prefeito, ele já não será prescrito por ele ser do Estado? Você fala da responsabilidade civil? É. Por exemplo, vamos supor que um ato desse de improbidade administrativa causou um dano para você particular. O prefeito, lá o governador, ele vai ter a suspensão dos direitos políticos, vai ressarcir o erário e vai ter a proibição de contratar. Mas e o seu dano? Teve um nexo causal, teve um dano. O Estado não tem que te indenizar? Tem. Para fins dessa indenização, não prescreve. O que vai prescrever é o Estado cobrar isso aqui dele. O ressarcimento, a suspensão, a proibição. Agora, do seu dano, provou o dano, provou o nexo, responsabilidade objetiva imprescritível. Porque é um ato de improbidade administrativa. Aí esquece aquele exemplo de acidente, de... Aí é por um ato realmente causado por um agente público. Que gerou um dano para você, claro. Você precisa comprovar o dano. Sempre. Dano e nexo sempre vai existir. Beleza? Fechou? Dúvidas? Dúvidas? Difícil improbidade? Não, fácil, né? Pior que para estudar assim ela é fácil. Dá uma decoradinha nos atos, uma decoradinha na tabela, tá tudo certo. Tudo na prova. Como assim, mulher? Não consegui entender? Que isso? Que absurdo! Que é difícil, né? Bora. Acredito que já está no portal de vocês, tá? Não sei se vai dar pra gente responder tudo, mas eu preciso responder algumas coisas para vocês terem uma ideia de como que é cobrado e para vocês terem uma ideia de como vão responder lá no domingo para quem for fazer o simulado, tá? Essas questões estão mais fáceis do que as questões do simulado, óbvio. Óbvio. A do simulado está mais difícil, mas não está irrespondível não. Para quem vê em todas as aulas, mamão com açúcar. Sei, né? Tô entendendo.
Nem a tabela tá desenhada, né, mulher? Quanto mais. E aí a gente vai começar da forma mais fácil que tem, que é verdadeiro e falso, tá? Porque quando você tem alternativas, eu falo pra vocês que de alternativa é muito mais difícil. Porque te confunde, você tem muita opção. Fica muito difícil de responder. Então a gente vai começar da maneira mais fácil e a gente vai evoluindo para questões mais complexas. Vamos lá. No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. Contrato de direito privado, firmado em igualdade de condições pela administração pública com particular, não pode ser anulado unilateralmente. A gente está falando de anulação, verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Porque a administração pública, ela sempre pode Anular os seus próprios atos, se invadam de vício, porque deles não decorrem direitos. Perfeito. Falso. A administração pública, pelo princípio da autotutela, sempre pode anular os seus próprios atos. 2. Quanto à administração pública, julgue os próximos itens. Segundo o princípio da legalidade, na administração pública, ela está autorizada a realizar todas as atividades que não lhe sejam vedadas em lei. Por quê? não vedadas em lei. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto que o particular, sim, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, isso aqui que ele está falando do particular, e não da administração pública. Falso. Perfeito. 3. No processo de reestruturação do Estado ocorrido no século passado, alguns serviços que eram exercidos pela administração pública foram transferidos para o setor privado. Com o intuito de regular essas atividades, objetivando garantir um padrão de qualidade, foram criadas agências reguladoras para essa função. Agências reguladoras são espécies de autarquias. Pronto. Em relação a essas agências e ao seu funcionamento, é correto afirmar que possui uma função meramente consultiva, não possuindo qualquer poder normativo. Agência executiva ou reguladora possui poder normativo? Possui. Ela normatiza, fiscaliza, regula. Claro que ela possui. Falso. Qualquer poder normativo? Errado. Anvisa tem normas. Como que você vai distribuir produtos? O Inmetro não tem normas? Tem. Esse produto tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Ixi, o Inmetro é o que mais tem. 4. O princípio da publicidade não exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Certo ou errado? Por que está errado? Porque exige? Exige, claro que exige. Exige a ampla divulgação. No mínimo tem que colocar lá no site. Pelo menos para todo mundo ter conhecimento. Imagina que você vai fazer um ato normativo, legislativo e deixar ele lá dentro. Tem dois, né? O da União e um regional. E um regional. Até no jornal de circulação é válido. Então é claro. Falso. A licença ambiental exige que você publicar numa esfera regional e uma municipal. Difícil até aí? Não. Fácil, né? Viu como a administração pública é fácil? 5. Os contratos administrativos são peculiares por terem cláusulas que contêm a manifestação do poder estatal e da supremacia do interesse público sobre interesses privados, as chamadas cláusulas exorbitantes. E aí, pessoal, eu coloquei essa questão justamente por conta desse termo, cláusulas exorbitantes, tá? Quando a gente está falando em supremacia do interesse público sobre o privado, eu estou falando de cláusulas exorbitantes. Se vocês forem fazer um contrato, vamos supor que vocês têm uma casa e querem alugar essa casa para alguém. O valor do aluguel é de R$1.000 por 12 meses, beleza? Você vai lá e coloca uma cláusula seguinte no contrato. Se o indivíduo rescindir o contrato antes do prazo, ele tem que pagar um valor de R$100.000. É uma cláusula justa? Não, tá exorbitante, não tá? O valor do aluguel anual é de 12 mil. Se ele rescindir no primeiro mês, ele paga o valor da casa praticamente? Não dá. A administração pública pode fazer isso, tá? Ela pode colocar cláusulas exorbitantes em qualquer contrato. E isso é válido, beleza? Entre tais cláusulas se inclui a fixação de preço e de condições de pagamento, as quais deverão ser mantidas durante todo o prazo do contrato. E aí, pessoal, tá verdadeiro isso aqui, tá? Essas cláusulas exorbitantes, elas devem ser mantidas sim, salvo alterações que não estão previstas e que não podem ser previstas de forma nenhuma.
uma alteração muito grande e aí sim eu vou poder mudar. Do contrário, a administração pública, ela tem essa prerrogativa de cláusulas exorbitantes. Então, o que faz essa questão falsa é essa parte, as quais deverão ser mantidas durante todo o prazo. Todo o prazo do contrato, não necessariamente. Em regra, realmente, deve ser mantida durante todo o prazo do contrato, verdade. Salvo se eu tiver alguma coisa que vai fugir, que não é previsível. Vamos supor que todas as indústrias de cimento foram embora do país, não tem mais. Então era previsível que isso acontecesse? Não, ninguém está prevendo isso. A gente vai ter que alterar o valor do contrato, que agora é cimento importado. Pronto. Mas do contrário, o contrato vai ser mantido. Beleza? Eu não posso ficar fazendo alterações. 6. As prerrogativas públicas decorrem do princípio da indisponibilidade, enquanto as sujeições decorrem da supremacia do interesse público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? É que a gente pega a palavra-chave, princípio da disponibilidade. O que é sujeições, professora? Aí já ficou... Está sujeito. Eu estou ali refém daquilo. O primeiro que a administração pública ela é indisponível, ela não pode fazer coisas... Não pode, o princípio da indisponibilidade. Isso eu sei. Mas e a supremacia do interesse público também, ela está sujeita ao interesse público, então... Elas são ligadas, né? São. Mesmo não entendendo São. direito E a aí questão... pode vir na prova de vocês, como já caiu várias vezes, falando que o princípio da indisponibilidade e da supremacia do interesse público são as pedras de toque da administração pública, tá? São os princípios basilares, os principais mesmo. Apesar do LIMP estar na Constituição e eles não. Mas a questão tá falsa, tá? Sabe por quê? As prerrogativas decorrem da supremacia do interesse público. A indisponibilidade é da sujeição. Prerrogativa é o que a administração pública tem, é a supremacia. Ela vai se utilizar da sua supremacia para exercer suas prerrogativas. E a indisponibilidade vem da sujeição. A administração pública, ela está sujeita a nós. Por isso que ela não pode dispor dos seus bens públicos. A questão só inverteu. Palavrinhas bem básicas que ela inverteu, de princípios. A questão é falsa. Beleza? 7, pelo princípio da legalidade, é vedada a promoção pessoal de autoridades públicas em publicidade de programas e campanhas de órgãos estatais, certo? Promoção pessoal. Não, errado. Errado por quê? É princípio da publicidade. Na verdade, aqui da impessoalidade. Não legalidade. Falso. Não é princípio da legalidade, é princípio da impessoalidade. Beleza? Que está naquelas noções iniciais da administração pública. 8. Com base no princípio da publicidade, a atuação do poder público deve ser acessível e transparente, sendo vedada, ainda que para resguardar a segurança da sociedade e do Estado, qualquer limitação relacionada à divulgação e ao acesso às informações estatais. E aí a gente tem o princípio da publicidade. Falso por quê? Para resguardar. Resguardar a segurança. Perfeito. A gente tem os atos classificados como secretos, ultrasecretos e sigilosos, beleza? O princípio da publicidade é óbvio que a regra é um dos princípios explícitos mais importantes que nós temos, mas para resguardar a segurança do Estado, eu vou poder restringir alguns atos. Beleza? 9. A administração pública pode anular os seus próprios atos por vício de ilegalidade ou revogá-los por razões de mérito. O dever da administração de controlar os seus próprios atos decorre do princípio da supremacia do interesse público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso? Falso. Supremacia do interesse. E qual que é o princípio quando eu falei anular e revogar? Princípio da autotutela. Lembra? Nossa senhora, eu achei... Princípio da autotutela. Falou em anular, falou em revogar, o princípio é da autotutela. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Professora, como que estaria então essa questão
correta, de um jeito correto. Tira isso aqui, porque tudo está certo, e coloca autotutela. Porque está toda certa. Recorre do princípio da autotutela. Perfeito. Tira tudo que é supremacia do interesse público e transfere com autonomia e autotutela. Porque isso é perfeito. É verdade. Anular é sempre por uma ilegalidade, né? E revogar é sempre uma questão de mérito, que a gente chama de conveniência e oportunidade. Revogar é sempre mérito administrativo, eu que sei. O que é bom para mim e o que não é. Meu mérito administrativo. Só que o princípio não é da supremacia, sim da autotutela. 10. A administração pode anular os seus próprios atos quando invados de vícios de ilegalidade e deve revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Certo ou errado? Errado onde? Por quê? Pode, não deve. Não é deve, perfeito. Não é deve, ela pode. A questão é falsa. Uma letra. Não é deve, é pode. Esse deve aí está no sentido de obrigação, ela não é obrigada a revogar. Deve. 11. Os atos administrativos, além de regidos pelo preceito da legalidade, devem ser analisados sob os aspectos da lealdade, da boa-fé, da honestidade, conforme previsto no princípio da eficiência. Faço por quê? Lealdade. Mas tem mesmo. Lealdade, boa-fé, Agora probidade. essa existência é o princípio, realmente. Tá certo ou tá errado? O princípio da probidade, né? O princípio da eficiência não é isso. Não. Perfeito. Esse é qual princípio mesmo? Moralidade. A questão é falsa, porque o princípio não é da eficiência, o princípio é da moralidade administrativa. É o probo, leal, a boa-fé. Perfeito. Deficiência é o que mesmo? Deixa eu só... Qual? Deficiência, ele cita o quê? A eficiência é você fazer o máximo possível com as condições que a administração pública te dá. 12. Não é possível a modificação unilateral das cláusulas do contrato pela administração pública em razão de causas supervenientes de interesse público. É ou não é possível? É possível pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é possível. As autarquias não possuem personalidade jurídica. Certo ou errado? Errado por quê? Porque tá tudo errado até agora, né? Possui. Possui? E qual que é a personalidade jurídica de uma autarquia, então? SA. Ai, não sei perguntar. Não, nada a ver, desculpa. SA é só Sociedade de Economia Mista. De direito público? Ela é pessoa jurídica de direito público? Não, direito privado. Autarquia? Não, sei lá, nessa altura do campeonato não pode. É público. É direito público. Por exemplo, no Banco do Brasil, não tem que trabalhar. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, ela tem sim personalidade jurídica. Falso. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia e a fundação são pessoas jurídicas de direito público, enquanto que as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Até aqui fácil? Não! Como assim? Mas na dúvida, chuta F de fé, né? Essas são as mais fáceis. A administração pública é complexa. Não é muito. 14. As autarquias estão subordinadas hierarquicamente. Verdadeiro. Por que é verdadeira? Ué, porque tu tem alguém que comanda, um chefe, não é? Não, é falso. Por que é falso? Porque ela que cria. Porque elas não Ela é são autônoma. supervisionadas. Ela A hierarquia é dentro do autônoma, não é? órgão, né? Alguém falou, porque ela tem autonomia. Ela tem autonomia. Perfeito, ela tem autonomia. Não existe subordinação das indiretas quanto às diretas. Existe uma coisa chamada de tutela ou controle. A gente sempre fica de olho, realmente, através de um controle ou tutela. Eu falei falsa, porque ela é autônoma. Elas têm autonomia financeira, autonomia administrativa, beleza? As autarquias são parte integrante da administração pública direta. Falsa, é da onde? Indireta. Tem nada de direta. 16. Organização social é um tipo de autarquia. Falso. Organização social é
terceiro setor paraestatal. E essas não são administração pública. 17. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam impróprios, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sendo vedada em todos os casos a apreciação judicial. Falso. Sendo vedada a apreciação. Perfeito. Sendo vedado não, sendo garantida a apreciação judicial. Sendo vedado jamais. Garantindo a apreciação judicial. Quanto ao resto está perfeito. Beleza? Muda o texto, muda uma coisinha aqui e ali, mas é sempre a mesma coisa que cai, tá? São todas questões de prova. 18. E principalmente eu selecionei as questões de provas municipais, tá? No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. Contrato de direito privado firmado em igualdade de condições pela administração pública com particular não pode ser alterado unilateralmente. Eu acho que a gente já respondeu essa questão. Quanto à administração pública, julgue os próximos itens. Segundo o princípio da legalidade da administração pública, eu acho que a gente já fez isso. Já. Repetiu, não sei porquê. Repetir. Bora lá então para G. Alternativa. Que tá ruim sempre pode piorar, né? Concordo. E aí veio até sem numeração. Mas vou colocar uma aqui. Que elas vieram sem numeração por algum motivo. Com relação à responsabilidade civil do Estado pela guarda e segurança das pessoas submetidas ao encarceramento, com base na jurisprudência do STF, e a gente viu tudo em sala de aula, analise as assertivas, identifique com V as verdadeiras, F as falsas. É de responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos comprovadamente causados aos detentos, custodiados em presídio, em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Verdadeiro. Verdadeiro? Vou colocar aqui. Depois a gente vê se tem uma opção embaixo, tá? O Estado responde pelos danos causados a detentos em decorrência da insuficiência das condições legais de encarceramento, salvo os danos morais individuais decorrentes da superlotação carcerária, por ser um problema de estrutura do sistema prisional, dependente de providências. Falso por quê? Verdadeiro. É falso. Porque se tem a superlotação, eu lembro de ter falado isso. Ele pode ser ressarcido. Pode? Porque está supernotado? Ô, coitado, né? Por ser um problema da estrutura do sistema prisional, dependente de providências e atribuição legislativa e administrativa, podendo o judiciário apreciar o dano moral apenas em sua dimensão coletiva. Agora dentro está restringindo o que o judiciário pode fazer. Responsabilidades são fáceis, mas geralmente quando tem muita opção se torna complicado. Que é o caso da prova de vocês, tem muitas alternativas. Verdadeiro ou falso? Falso? Então vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu escutei mais falso. Quanto à responsabilidade pelos danos causados aos detentos em decorrência da superlotação carcerária, a Corte Constitucional, e leia-se STF, distingue o tratamento jurídico dado aos presos definitivos daqueles provisórios, haja vista que os últimos sujeitam-se ao chamado risco social. Ele está falando que tem diferença entre preso definitivo e preso provisório para fins de indenização de responsabilidade. Não, falso. Falso. Preso é preso, né? Sim. Trata-se de tema abrangido pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, preceito normativo auto-aplicável, que não se sujeita à intermediação legislativa ou à providência legislativa. Nossa, E ele estava lá, verdadeiro, falso, falso. Até agora. Certo ou errado? Quer deixar no stand-by? certo, só pela...
Vamos ler a última que a gente já Pode ter A exclui. e a B lá, sequência. Tem duas opções até agora, né? Vou deixar ela no stand-by. A última, o Estado não pode invocar a reserva do possível para se eximir do dever de indenizar os danos pessoais causados a detentos em estabelecimentos carcerários, salvo se comprovar a insuficiência de recursos financeiros para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, dependente que é da definição e implantação de políticas públicas específicas. Pode alegar reserva do possível? E aí a gente estudou isso em sala. O Estado fala, olha, eu não posso, né? Eu dei exemplo até de medicamentos, que ele escolhe às vezes salvar mais gente, mais pessoas, né? Com medicamentos baratos do que um só, com medicamento caro. E aí, ele pode alegar essa reserva do possível? Não pode, se vira. Lembra? Colocou do portão para dentro, é seu. O problema é seu, Estado. Se você tem, se você não tem. Aqui fora ele pode. Aqui fora pode. Aqui fora pode. Colocou do portão para dentro, seja na escola, no presídio, em qualquer lugar, é dele. Qual que é a resposta? A. Beleza. Lembra que a gente tratou bastante, eu coloquei no quadro, no fim da aula, quando a gente falou de responsabilidade, uma coisa chamada estado de coisas inconstitucionais? Eu até falei para vocês que aí lá no STF foi bem emblemático, foi um 5-6, e aí eles queriam ou reduzir a pena dos detentos ou pagar uma indenização no valor de R$2.000. É justamente isso aí, tá? Essa questão é baseada inteira nessa decisão, nesse julgamento do STF. E é uma decisão bem recente. É uma questão bem recente. O portão para dentro não existe reserva do possível. É seu. O problema é seu se entrou. Qual que é aquela que estava no stand-by? Trata-se de tema abrangido pelo artigo 37, preceito normativo auto-aplicável que não se sujeita à intermediação legislativa ou à providência. Beleza? Está no 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil do Estado. É uma questão bem ampla, bem difícil essa, tá? Mas trata bem da reserva do possível, do estado de coisas incondicionais e da situação dos presídios. De acordo com a emenda acima, analise as assertivas, identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. É ou não é? É. Em matéria de responsabilidade civil do Estado, não há possibilidade de alegar culpa da vítima. Falso, claro que tem. A reparação de um dano moral pressupõe a existência de material e o nexo causal entre o fato e o dano. Vou deixar em stand-by para a gente ver a última nessa opção. Em matéria de responsabilidade civil, presentes os pressupostos, deve o Estado reparar o dano. Verdadeiro. Presentes os pressupostos, quais são? Nexo e o dano, ele deve reparar o dano. Perfeito. Verdadeiro, falso e a última verdadeiro. Qual que é aí o... Aí, falso, verdadeiro, a primeira é verdadeira. Então já não dá. Falso, verdadeiro. Então é verdadeiro. Ah, não. Pode ser a B ou a... Pode ser a A. Eu acho que é verdadeiro. A última é verdadeira. Então não é nem essa, nem essa, nem essa. Então pode ser B. Só sobra uma, né? Só sobra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro. A existência de um dano moral pressupõe a existência de um dano material. Lembra que eu falei para vocês que o dano meramente moral também é indenizável? Às vezes eu não sofri nenhum dano material. Você vai lá e eu dei um exemplo para vocês. Eu vou na repartição pública, eu sou atendida por vocês e vocês me xingam. Qual que é o meu dano material? Nenhum. Mas eu tenho um dano moral, não tem? Eu fui xingada dentro da repartição pública. Vocês recusaram me atender e ainda me xingaram. Pronto. Não tem dano material. Logo, a existência de dano moral não pressupõe a existência de um dano material. Pode acontecer os dois juntos, como pode acontecer os dois separados. Só moral e só material. O dano meramente moral é indenizável. Beleza? Só tem a D de alternativa. Não tem outra. E aí dá pra fazer ela por exclusão.
No estacionamento do fórum de um determinado município, um advogado colidiu com uma viatura da Polícia Militar que estava no local para fazer o transporte de preso para audiência. Diante das avarias no veículo, o advogado ingressou com a indenização contra o Estado, fundamentando seu pedido na responsabilidade objetiva, responsabilidade civil do Estado. A, que prescinde de prova de culpa do agente público e da demonstração do nexo de causalidade, desde que comprovados os danos concretos. Não precisa. E aí, cuidado com essa palavra, prescinde e não prescinde. O que é prescinde? Demonstrar O que é prescindir? O que é imprescindível? Não é necessário. Então, prescinde é necessário. necessário? Não. Dispensável. É a mesma coisa que dispensável. Imprescindível é a mesma coisa que indispensável. Eu preciso. Imprescindir é eu preciso. Prescinde é não preciso. Você repete? Prescindir é não preciso. E qual que eu preciso? Imprescindível. Eu preciso. É uma palavra que está direto em prova. Prescinde é dispensável. Então vamos ler diferente. A, que dispensa a prova de culpa do agente público e a demonstração do nexo de causalidade. Dispensa a demonstração de nexo? Não dispensa não, logo é falso. Ficou mais fácil de ler. B, sendo inevitável a procedência do pedido diante da teoria da responsabilidade objetiva pura, que estabelece a responsabilidade do ente público pelos fatos ocorridos em imóveis públicos. Não tem nada a ver, né? Seja onde for, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. C, sendo possível ao Estado deduzir em defesa culpa exclusiva da vítima, demonstrado que tenha sido o advogado exclusivo responsável pelo acidente. O Estado pode fazer isso, demonstrar culpa exclusiva da vítima? Pode. Então, beleza. Se for possível ele deduzir isso, Professora, na subjetiva que não necessita mostrar os danos, né? Só nexo dano também. Dano e nexo está em tudo. A diferença é que na objetiva eu não vou demonstrar dolo e culpa. Ah, tá bom. Beleza? Mas o dano e o nexo sempre. D, que exige demonstração do nexo causal. Opa, que vez. Suficiente para conduzir a procedência, não admitindo excludente de responsabilidade. Está errado. Sempre admite excludente da responsabilidade, porque a nossa teoria é a teoria do risco administrativo. Beleza? E, a ser julgado improcedente, considerando que a viatura envolvida no acidente estava em situação de estrito cumprimento do dever legal, prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público. Nada a ver, não tem nada a ver com responsabilidade do Estado. Não interessa a supremacia e disponibilidade, não tem nada a ver com responsabilidade civil do Estado. Beleza? Então a resposta é a C. Resposta é a C, culpa exclusiva da vítima. Ele que causou o acidente, então o problema é dele. Fácil? Tava fácil essa, Ave Maria. Bora lá. O decreto 29.921 de 2018, editado pelo Prefeito Municipal de Salvador, regulamenta os dispositivos da Lei Municipal 8.915 de 2015 e dispõe sobre a política municipal do meio ambiente e desenvolvimento sustentável e institui o cadastro municipal de atividades potencialmente degradadoras e utilizadoras de recursos naturais no município. Pela leitura acima, diante da natureza do objeto citado no decreto, é correto afirmar que o mesmo foi editado pelo prefeito com base no poder administrativo. Qual é o poder que ele usou para fazer o decreto? Normativo? Eu não sei por que veio vermelho, agora ficou estranho. Regulamentar, que é a prerrogativa de direito público que autoriza a editar atos gerais e abstratos para completar a lei e permitir a sua fiel execução. Toda vez que você vê chefe do executivo fazendo algum ato normativo, o poder vai ser o regulamentar, beleza? Falou que o prefeito está fazendo, que o governador está fazendo, que o presidente está fazendo, o nome do poder é o regulamentar. E se for o vereador? Na verdade, o vereador não pode, porque é só chefe do executivo que pode. A
Câmara pode criar leis também. Pode, uma lei geral, mas ela não pode criar alguma coisa para dar fiel cumprimento à lei. Porque é só o chefe do executivo que pode, porque tem que ser por meio de um decreto, para dar fiel cumprimento. Beleza? E aí as alternativas trouxeram o hierárquico, não tem nada a ver, né? Disciplinar, nada a ver. Poder avocatório, que não tem nada a ver. Beleza? Falou que chefe do executivo, decretando alguma coisa para dar fiel cumprimento à lei, o poder é sempre regulamentar. João, agente de fiscalização do município de Salvador, na área de meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, fiscalizava o exercício de atividades e veiculação de publicidade por meio de engenhos publicitários para garantir o cumprimento das leis, regulamentos e normas pertinentes. Ao verificar uma irregularidade cometida pelo particular fiscalizado por transgressão à legislação específica, João providenciou as pertinentes lavraturas da notificação, auto de infração e intimação. A conduta de João, na hipótese descrita, está calcada no poder administrativo. E aí, 2 pontos, né? Qual é o poder? De polícia. E aí tem regulamentar, disciplinar, de vinculação, poder de polícia. Claro, poder de polícia é a resposta que autoriza a administração a restringir o uso e o gozo da liberdade, da propriedade, em razão do interesse público. Como que eu remunero o poder de polícia? Taxa. O poder de polícia é sempre remunerado por taxa. Falou que está fiscalizando o poder de polícia. Beleza? Fiscalizou o poder de polícia. Aqui já é outro. Ao tratar da acessibilidade aos cargos públicos, a administração pública direta e indireta dos municípios obedecerá ao seguinte princípio. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, mas não os estrangeiros. Por quê? Porque eles também têm direito. Estrangeiro tem direito? É cargo público? Não, só Se os residir, naturalizados. tem sim. Tem? Se residir aqui, tem sim. Só Os naturalizados. portugueses não podem? Eles não gozam de acordo? Portugueses? É? Os americanos não podem? Não, mas não tem um Pode acordo sim, entre pode. brasileiros e entre Brasil e Portugal? Que eles podem gozar de cargos públicos e brasileiros também? Mas e um outro estrangeiro? Sei lá, um venezuelano, não pode? Pode sim. Não, Pode? não pode. Ela tá bem... Pode. Pode. E pode mesmo. Pode. Pode. Sabe por quê? A gente não faz diferença entre brasileiro e estrangeiro. Os cargos públicos são destinados aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Claro, para um estrangeiro ocupar um cargo público, ele tem que obedecer à legislação. Mas ele pode. Imagina vocês, um professor, um cientista, vai dar aula numa universidade. Ele não pode ser concursado em uma universidade federal? Um cientista americano, por exemplo? Um cientista alemão? Pode. Pode ser concursado. Um cargo técnico, um cargo científico? Não sem precisa, problema não nenhum. precisa ser naturalizado. Não. Não precisa ser naturalizado. Desde que tenha uma lei prevendo. Beleza? Cargo, emprego e função são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros nos termos da lei. Beleza? Agora, claro, eu tenho alguns cargos, empregos e funções que são privativas de brasileiros natos, tá? Que somente brasileiros natos vão poder ocupar. Nem naturalizado vai poder. Exemplo. Presidente da República. Tem que ser brasileiro nato. E prefeito, Prefeito pode. O que não pode é presidente e vice-presidente da República. Governador. Ministro pode. Pode? Ministro do STF pode. Pode ser brasileiro naturalizado. ah, mas tem que ser brasileiro. Naturalizado. Mas não precisa ser nato. Agora, o que não pode, por Agora, se só exemplo, tiver cidadania, aí não serve. não serve. Sabe por quê? Porque para cargos políticos, principalmente, você precisa ter o poder de votar e ser votado. Então, se você tiver título de eleitor aqui, beleza, você pode. Não pode ser ministro do Estado de Defesa, porque ministro do Estado de Defesa é só para brasileiro nato. Mas você pode ser ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Educação da Cultura, ministro de Transporte, ministro do que você quiser, menos do Estado de Defesa. Imagina que eu vou nomear um ministro do Estado de Defesa que é Paraguai. Brasil e Paraguai resolvem entrar em guerra. Como é que eu vou fazer com o meu ministro do Estado de Defesa que é Paraguai? Vai ficar em cima do muro? Não tem como.
Beleza? As nomeações para cargos em comissão dependem de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Não? Não. Comissão. Para cargos em comissão? Vamos lá para outra. Eu vou deixar essa aqui em stand-by. Porra, mas tá de sacanagem comigo. Aí não pode. Quem marcou essa porra? Quem fez essa arte? Estagiário. Sempre fode. Coloca o trem sem alternativa e ainda marcado e fica foda. Não é pra marcar, cara. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito, a gente viu isso em sala, né? Apenas a direção, chefia e assessoramento. Mais nada. Saiu, ele é o quê? Um servidor público qualquer. Beleza? Tranquilo? O percentual dos cargos e empregos públicos reservados para as pessoas portadoras de deficiência e a definição dos critérios de admissão decorrem diretamente da Constituição e independem de lei. O que decorre diretamente da Constituição, porque até tem, é para os cargos federais, tá? Os cargos municipais e estaduais, cada lei municipal ou estadual vai prever o seu. E a Constituição fala que o percentual para deficiente é de quanto mesmo? 20%, perfeito. E aqui tem percentual? Legislação aí do... Qual que é o percentual? Nossa. Eu não sei, tô perguntando porque eu não sei mesmo. Eu sei que é menos. É menos? Geralmente é 5%, mas eu não tenho certeza se aqui é 5%. Você vai ver na lei orgânica. Não sei se vocês já estudaram, creio que não, né? Vocês vão ver na lei orgânica. É vedada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária ou excepcional do interesse público. É vedado? Não. A gente faz contratação por tempo determinado. Exemplo, IBGE, agente de saúde comunitário. Na época da dengue, que são épocas sazonais, contrata-se agente temporário para poder fazer fiscalização. IBGE é totalmente sazonal. Feita a pesquisa, acabou. Beleza? Então não é vedada a contratação por contratação temporária. Ela é permitida. Ela só não pode ser eterna, né? É temporário. Não pode ter caráter de definitividade. Em conformidade com o teor da 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, no tocante ao provimento e vacância do cargo público, marque verdadeiro ou falso. E aí, pessoal, para a gente estudar em noções de administração pública, a gente tem que ir pela 8.112 mesmo, tá? E aí o município, o estado, pode ter as suas próprias leis, mas aí ele já estuda lá em legislação própria. Não é aqui comigo, é lá com o professor Luiz, tá? Aqui, noções de administração, é isso que pode cair, beleza? A vacância do cargo público decorrerá de exoneração quando o servidor for nomeado, mas não se apresentar para tomar posse. Ele é exonerado? Ele é o quê? Demitido. O servidor que tomar posse em outro cargo inacumulável será exonerado a pedido ou de ofício. Não pode tomar posse de dois, realmente. Eu estou indo na de vocês. O servidor que tomar posse em outro cargo, depois você vê se lá embaixo tem. Essa aqui ficou o quê mesmo? Não é Falso? Tá. O servidor que tomar posse em outro cargo inacumulável será exonerado. Qual que é a diferença de exoneração e demissão mesmo? Ele não tem problema, nenhum problema de exoneração. Demissão já ele tem alguns problemas. Tá, beleza. O servidor que tomar posse em outro cargo inacumulável será exonerado a pedido ou de ofício. Falso? A vacância do cargo público decorrerá de demissão quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Falso. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-ão a pedido ou a juízo da autoridade competente.
Verdadeiro? Então vamos lá, ver se tem algum que ficou falso, falso, Só o último verdadeiro. falso, verdadeiro. Tem algum aí que enquadra? Tem, essa última. Tem. Ah, que A última, que tá em vermelho, né? Ó, Professora, quem foi o burro? explica o primeiro, fazendo favor. Explica. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração. Não, ela vai decorrer de demissão. Beleza? Mas não era quando não toma posse, ele não era demitido, não era? Aqui é demissão. Eles fazem um joguinho de demissão com exoneração. É. É muito comum esse joguinho de palavras, viu? Demissão pressupõe Que teve um problema. algum problema. E exoneração? A pedido, alguma coisa do tipo. O servidor que tomar posse em outro cargo inacumulável será exonerado, a pedido de ofício. Mas lá ele fala assim, servidor que foi nomeado, mas não se apresentou para posse. Nem se apresentou, nem serve pra mim. Ele não é anulado, só é Não, é válido. válido. Ele só não se apresentou, ele vai ficar fora. Vou chamar o próximo. Porque na lei, lembra que o Luiz deu é outra coisa específica. Na lei do município? É diferente. Pode ser. Até na lei do município vai constar coisas que não tem na 8.112. Por exemplo, aqui na 8.112, a única forma de provimento originário é nomeação. Algumas leis municipais, e eu não sei se é o caso de vocês, vai constar promoção como provimento original também. E aí depende da legislação. Aqui eu não posso falar para vocês de jeito nenhum que promoção é provimento originário. De jeito nenhum. Lá na legislação do município pode ser, aqui não. Beleza? Ó, não satisfeitas as condições do estágio probatório, não é demissão, beleza? É exoneração. A exoneração de cargo em comissão dá pedido. Eu posso pedir ou a juiz da autoridade competente. Cargo em comissão, aquele cargo ad nutum, livre nomeação de livre exoneração. Não é livre demissão. Porque ele não fez nada errado. Eu só não quero mais. Beleza? Eu só não quero mais. E a outra eu já vi que está até grifada, né? Oh, Senhor. Por que, Deus? Isso vai dar tempo de fazer tudo. Se não der, a gente termina na próxima. Sobre a posse em cargo público, na forma da 8.112, e aí eu preciso ressaltar que eu estou falando da 8.112, eu não estou falando da lei orgânica municipal, que eu sei que tem diferença, é correto afirmar, e aí já tem a correta. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores, que está lá na lei de improbidade administrativa, inclusive, que constitui o seu patrimônio e declara. E declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Claro, na hora que você entra, você vai declarar que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, para não dar acumulação de cargos, e vai apresentar essa declaração de bens e valores, beleza? A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial. Entrou, tem que fazer a inspeção médica, beleza? É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercícios contados da data da posse. Para 8.112 é de 15 dias. E na lei orgânica do município? 5? Credo! Sério? Já passou, vai lá longe, vai ficar esperando. É lógico, vai logo, mas é pouco, né? Vai te dar em outro, sei lá, fazendo outra coisa. Tá louco. A posse não pode ser realizada mediante procuração específica. Claro que pode, né? E O que não pode... 93 é 5 mais 5. É? Na Ainda pode prorrogar? Aqui não. É. A posse não pode ser realizada mediante procuração específica. A posse pode, o que não pode é o exercício, né? Não tem como você dar uma procuração para alguém entrar em exercício e fazer seu trabalho, mas a posse sem problema nenhum. Da 8.112. Credo, de 5 é muito pouco. Muito. Se eu tivesse que chutar, eu não chutaria 5 nunca. Muito pouco. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias, contados da publicação do ato de provimento. É 30 mais 30, 30, não perfeito. colocava, né? A posse em 30 dias. Durante o estágio probatório, e aí é complete as lacunas, tá? Espero que você não precise nem olhar embaixo para completar a lacuna. Durante o estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação de desempenho realizada por... Quem que faz a avaliação de desempenho? Comissão, perfeito.
por uma comissão constituída para essa finalidade e homologada pela autoridade competente. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Ou se estável, se estável ele vai ser o que mesmo? Não, cargo anterior. Reintegrado, reconduzido, readaptado. Qual que é a palavra? Recondução. Reconduzido. As palavras são comissão, autoridade exonerado e reconduzido. Reversão, você lembra sempre de velho, tá? Revertido tem um V de velho. Tem um V de velho. É quando o aposentado volta. Reintegrado é quando ele foi demitido e essa demissão é anulada. Reconduzido é aquele que vai voltar para o cargo anteriormente ocupado. Beleza? E aí complete as lacunas realmente não é a minha favorita, mas às vezes cai. Cuidado para não confundir, tá? Tem bastante reversão. Confunde. Reversão ele lembra de velho. É o aposentado. 2 empregados da sociedade empresária concessionários do Serviço Público Municipal de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário realizavam reparos numa estação de tratamento de esgoto em Salvador. Durante o serviço, rompeu-se uma manilha e a casa vizinha à estação ficou inundada de esgoto, causando diversos prejuízos à proprietária Joana. Coitada da Joana, né? Sobre o caso interno, em matéria de responsabilidade civil, assinale a correta. Não cabe indenização à Joana, pois não há comprovação de que os funcionários agiram com culpa ou dolo. Falso por quê? Porque independe de Perfeito, independe de culpa e de dolo. Eu preciso só do nexo e do dano. Perfeito. Não cabe indenização à Joana, pois os funcionários não praticaram o ato ilícito, pois estavam no estrito cumprimento do dever contratual. Cabe indenização pelo município, diretamente na qualidade de poder concedente, por sua responsabilidade civil subjetiva. Objetiva, perfeito. Bom, todas agora daqui para frente estão marcadas. Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária por sua responsabilidade civil subjetiva, mediante a comprovação da culpa ou do dolo. É objetiva, né? Porque são a administração pública e os prestadores de serviço público. Então é OB. E a resposta, cabe indenização pela sociedade empresária concessionária, que tem qualidade, se tem responsabilidade civil objetiva, certo? Sendo prescindível. O que é prescindível? Dispensável. Sendo dispensável a comprovação de dolo e culpa pelos funcionários. Perfeito, não precisa. É o prescindível. Cuidado com o prescindível. Quando o tema é responsabilidade, a palavra prescindível aparece sempre, tá? Sempre mesmo. Prescinde é dispensa. A responsabilidade civil do Estado somente se configura no caso de conduta culposa do Estado. Não. Independe de dolo e culpa, né? E aí sobre responsabilidade civil já está marcado. O Estado tem responsabilidade civil pelos danos que os seus servidores nesta qualidade causarem a terceiros. Óbvio, é essa. No caso de responsabilidade civil do Estado, este poderá promover ação de regresso em face do servidor público responsável pelo dano. Sim, cuja responsabilidade civil será subjetiva. Aí, beleza, sub. O caso fortuito força maior não permite a exclusão da responsabilidade em nenhuma hipótese. Errado, caso fortuito e força maior sempre permite a exclusão. Acho que vai dar tempo. Não tem número, tem, né? Antônio, servidor público municipal, no exercício de sua função, praticou ilícito administrativo, causando dano a terceiro. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, entendimento doutrinário e jurisprudencial, quais serão os regimes de responsabilidade civil de Antônio e da administração pública? Bora lá. Tanto a responsabilidade civil do Antônio quanto da administração pública é objetiva. Não, do Antônio é subjetiva, enquanto da administração pública é objetiva. Antônio possui responsabilidade civil subjetiva, sendo obrigado a reparar o dano causado no exercício das funções apenas no caso de ter agido com dolo e culpa. Perfeito, a sub. De maneira diversa, a administração pública possui responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes no exercício das funções, sendo assegurado o direito de regresso contra o servidor público, caso ele tenha agido com dolo e culpa. Mais fácil é impossível, né? Não tem jeito uma questão ser mais fácil. Precisa ler o resto?
Não, tá óbvia essa. E vai cair na tua prova. Uma bem parecida. Marca correta. Nas ações em que se discute a responsabilidade do Estado, o ônus probante recai sobre o particular ou quem o represente. O ônus probante cai ao particular? Não, cai à administração pública. Ele só vai comprovar o dano e o nexo. O resto, a administração que prova. A morte do detento em presídio atrai a responsabilidade subjetiva do Estado. A responsabilidade objetiva. Percebam que essa paradinha de morte de detento está em tudo que é questão. Questão sim, questão não, tem alguma coisa sobre morte de detento. Está na moda, tá? A responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo, admite como tese de contestação a alegação de culpa exclusiva da vítima. Perfeito. Toda vez que a gente fala em teoria do risco administrativo, admite excludentes e atenuantes de responsabilidade. No caso de responsabilidade civil por omissão, tratada pela doutrina como teoria da culpa anônima, a responsabilidade é objetiva. Não, porque omissão, a responsabilidade é subjetiva. E aí, o resto tá certo, tá? Chamado de omissão, omissão genérica ou teoria da culpa anônima. São nomes aí que podem aparecer. Tá tudo certo. O resto só tá errado o objetivo. Responsabilidade civil do Estado, objetiva. Eu não vou nem ler porque algum inteligente marcou. Eu espero que, e já aconteceu, que o gabarito não venha para vocês no simulado. Eu vou até passar depois para ver. Não, pode ficar. Você acredita que uma vez foi o gabarito embaixo? Não. Sério. Puta merda, ninguém viu. É que eu mando as questões e eu mando um quadrinho com gabarito. 1, 2, 3, assim, todo gabaritinho. Para eles lançarem depois. E aí foi, copiou sem tirar o gabarito. E aí cagou com o simulado. Foi uma tragédia. O caso fortuito ou a força maior, quando ocorre sua comprovação em uma ação reparatória contra o Estado, exclui a condenação deste, uma vez que a ocorrência da natureza imprevisível e inevitável, absolutamente independente da vontade do agente, rompe o nexo causal entre o dano e o resultado deste. Perfeito. E aí, pessoal, eu acho que o resto está tudo marcado. Então eu vou até ver se eles já disponibilizaram para poder tirar, tá? Porque tem que tirar isso aqui tudo. E o resto, a gente está tudo marcado. A gente termina na próxima aula. Eu vou mandar mais questões para vocês. E aí vocês fazem em casa, a gente vai responder juntos na outra aula, tá? Uma bateria de 60 questões.